Oi pessoal, tudo bem? A nossa conversa hoje será sobre linguagem de gênero, né? Essas questões de que as pessoas usam o todes, o elo, essas coisas de linguagem, né? Então eu tenho uma paciente que ela faz análise aqui comigo e que ela gostaria de saber por quê, né, de que as pessoas estão resistentes a essa questão da linguagem de gênero. E aí ela perguntou como é que eu responderia, né, sobre isso, por que eu não entraria em uma comunidade, né, e me comportaria com esse linguajar. Então eu dei a ela a oportunidade de ela ficar alguns minutos na posição de analista e eu de paciente, né, para ela me fazer as perguntas de que ela acharia necessário ela ter uma visão diferente daquilo que ela achava certo. Então, a primeira pergunta que ela fez, ela disse para mim: por que você teria dificuldade em usar o todes, né, o elo, essas linguagens que hoje há nichos que estão usando esse tipo de linguagem, né? Então eu tive que trazê-la para uma constatação bem visível, assim, uma coisa fácil de entender, né, de que eu usei o seguinte exemplo para ela, né? Quando você está numa situação que você tem no trânsito uma mão inglesa, né, que é aquilo onde você entra no sentido contrário do que é a mão da direção, né? Normalmente quando diz mão inglesa você tem que ir para o outro lado da rua, né? Mas essa é uma questão estabelecida. Sempre tem uma placa, né, no começo da rua que diz mão inglesa. Aí você sabe que ali, nessa ruazinha, você tem que ir no outro lado da rua. Só pena de se você avançar no outro lado, você dá de frente com outro automóvel, né? Então, questões estabelecidas, elas não podem ser, sob pena de haver algum prejuízo, né, serem denegadas, ou seja, serem retiradas, né, sem que isso esteja plenamente estabelecido. Ou seja, se aquela rua voltar a ser uma rua comum, como nós temos o trânsito no Brasil, né, há que se tirar essa placa de mão inglesa, né, e voltar à situação normal. E assim também com a nossa língua portuguesa, né? Então eu usei para ela o exemplo da lenda das forças, né, onde o Sol e a Lua, o Sol e o vento estavam discutindo, né? E contei essa pequena história para ela e ao final da minha historinha ela já disse: poxa, veja, você nesse momento você já foi seletiva, porque você usou dois personagens masculinos, né, ao invés de você de repente colocar a Lua e o Sol, né, para ficarmos numa questão mais igualitária, né? E então eu expliquei para ela que essa questão do feminino e o masculino, né, ela também é estabelecida pela nossa língua portuguesa, pelos nossos ditames da língua portuguesa, que ainda não foram alterados, né? Então, se eu, por exemplo, fizesse a frase da seguinte forma: o forço do vento, né? Eu seguramente, se eu fizesse essa frase numa redação ou numa questão, o professor faria um X em cima dessas vogais, né, de que eu estou incorrendo num erro gramatical, né? Então eu tenho que dizer obrigatoriamente a força do vento. Então no momento que eu digo a força do vento, eu estou interligando o masculino e o feminino automaticamente, de uma maneira perfeitamente entendível, né, de uma maneira que fica fácil de você também escrever, né, e seguramente quando o professor for corrigir, ele vai entender dessa mesma forma, né? Se eu fosse dizer assim, o brilho do luar, ficaria uma frase sem sentido, né? Então eu digo o brilho da lua. Então eu coloco automaticamente o masculino frente ao feminino, né? E isso fica uma forma perfeita de se entender, né? Então são questões estabelecidas, nesse caso nós estamos falando da língua portuguesa, né, do que rege a nossa língua portuguesa, e de que a gente não pode mudar ao bel prazer, né? Eu posso, por exemplo, hoje pegar, e esses DJs fazem isso com muita propriedade, né, tomar uma música e incluir um pedaço de outra música e depois fica um som agradável, né? Isso é perfeitamente permitível e fica também bastante entendível, né?
Mas essas não são questões estabelecidas. A criatividade é que manda, e aquele DJ que tiver a melhor criatividade, ele vai ter mais sucesso, né? Mas na língua portuguesa eu não tenho essa flexibilidade. Ainda não foi dada para mim a possibilidade de eu trocar o artigo o pelo a, pelo e. Não, isso ainda não foi estabelecido, né? Então eu vou criar um atrito, né, com as pessoas com quem eu quero me comunicar, ou se eu fizer uma redação eu vou ter um atrito com o professor, uma discordância, né, no momento que ele for corrigir a minha prova, né? Então essa é uma coisa que você pode deixar ela contextualizada onde você vive, né, desde que você não vá para o plano legal, ou seja, desde que você não entre efetivamente dentro da ortografia, da gramática, né, para modificar aquilo que ainda não foi modificado. Porque isso seria a mesma coisa de que você ter uma mão inglesa, ou seja, no trânsito você tem uma mão inglesa, você sabe que aquela rua ali tem uma mão inglesa, mas você voluntariamente adentra no outro lado da rua e bate de frente com outro carro. Porque está estabelecido de que você tem que fazer a manobra dessa maneira para que o trânsito flua, né? Então é uma coisa assim que eu considero bastante simples de entender, né? E não há que ter discordância entre as pessoas que têm essa facilidade de se comunicar com linguagem de gênero. Não, eu poderia perfeitamente entrar no meio de uma roda de adolescentes ou pessoas que estão falando com essa terminologia, né, nas frases, né, sem criar nenhum tipo de atrito. Porque eu não vou utilizar aquilo para mim, mas se elas ali naquele mundo, elas estão se entendendo, né, elas estão aceitando de que eu participe, mesmo sabendo que eu tenho esse tipo de divergência com elas, né, eu estou seguro de que nós vamos nos entender, né? O que vai acontecer de atrito é se, no momento que a pessoa disser, por exemplo, elo, né, eu querer me ofender, né, e dizer não, comigo não, você comigo é ela, né? Então aí vai haver um atrito. Da mesma forma que se eu entrar numa rua de mão inglesa, onde está escrito que é mão inglesa, eu entro na rua contrária, bato de frente com o outro automóvel, né, e desembarco do carro e quero me desentender ou então dizer um monte de desaforo para o motorista que vinha corretamente na mão, porque lá dizia que era uma mão inglesa. Então, os atritos eles vão acontecer na medida em que você descumpra aquilo que existe e no momento de você se inserir. Eu acho perfeitamente normal eu chegar no meio de um grupo de pessoas que vão estar se tratando com essa linguagem de gênero, né? E eu vou sair dali, tenho certeza que vou sair dali me dando bem com todos, né? Porque aquilo que eu dou é aquilo que eu recebo. Então, se eu dou animosidades, eu vou levar para casa animosidades. Se eu dou simpatia, empatia e fico com as pessoas de uma forma leve, é dessa forma que eu vou para casa. Então, essa questão, gente, de desentendimentos, de reclamações, de pichações, ou seja, de rótulos que as pessoas ficam colocando, né, em função da forma como a pessoa vive, eu acho isso, assim, muito despropositado. Eu tenho certeza que nós podemos viver dentro de um mundo bastante pacífico, né, de um mundo bem coeso, né, mesmo que a pessoa tenha uma maneira diferente de se relacionar com aquela coisa, né? Porque eu não sou obrigada a fazer aquilo ali, né? Da mesma forma que ela também não pode me obrigar a eu fazer aquilo ali. Então, se nós tivermos esse respeito de ambas as partes, né, a convivência vai acontecer de forma natural, né? Então, no momento que a parte do português, ou seja, da nossa língua portuguesa for modificada, né, então sim, aí você pode corrigir alguém com propriedade. Mas até então, eu acho que é apenas uma questão de convivência, não tem nada a ver com a rigidez da norma estabelecida. É uma questão de empatia, de congregação de motivos maiores, que não apenas prevalecer aquilo que você considere certo. Certo, gente? Essa é uma questão bastante comum, né? E essa moça, ao final da nossa sessão, né, ela conseguiu entender de que ela pode perfeitamente continuar usando o todos, né? Mas ela não precisa entrar em atrito com uma pessoa que vai dizer todos ou todas, né? Ela pode fazer as duas coisas de uma forma pacífica, certo?